Olá pessoal, eu sou Carla Andréa, psicóloga, e eu gostaria de falar com vocês hoje nesse vídeo sobre o transtorno borderline, que é um transtorno grave e de difícil diagnóstico. Por quê? Porque na infância dificilmente fecha-se diagnóstico por ser fase transitória e na adolescência também, mas a criança, bem como o adolescente, já dão indícios desse transtorno e no final da adolescência, no início da fase adulta primária, com a ajuda do especialista, pode ser detectado o transtorno borderline. No Brasil, as pessoas, por uma questão de preconceito, de falta de conhecimento, elas ignoram e não se fala em transtorno, mesmo tendo. Mas Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem grupo de apoio, tem terapia para todos os tipos de transtornos e todo mundo é muito bem trabalhado e resolvido nessa questão, porque se a gente for pensar bem de perto, ninguém é perfeito. Todo mundo tem um tipo de transtorno, entre aspas. Então, o que é o borderline? É um termo grego, significa que a pessoa está sempre na borda, está sempre ali no limítrofe entre a neurose e a psicose. É muito confundido com o TB, que é o transtorno bipolar, mas o transtorno bipolar tem característica bem mais que diferencia do bordo. Por exemplo, transtorno bipolar, nessa questão da impulsividade, nessa questão da agressividade, na variação do humor realmente, ela demora um pouco mais, pode se demorar entre um ponto a outro, pode se demorar semanas, meses, até ano. No caso do bordo, para o bordo mudar de humor é questão de um segundo, é questão de coisa pouca. Então, por exemplo, o bordo termina um relacionamento aqui, tá super mal, tá super para baixo, mas daqui um pouco alguém fala que há uma pessoa interessada, que é bacana, que é bonito, que tem dinheiro, papapá, ela já muda o humor, já passa o batom, já passa uma maquiagem e tá pronta para um novo relacionamento. Tá entendendo? Então, essa mudança de humor do bordo, ela é muito mais rápida, pode ocorrer em questões de segundo. Já o transtorno bipolar não, é uma questão bem mais, um pouco mais demorada. Então, para entender essa questão do bordo, é necessário também saber acerca da personalidade de cada um. A personalidade de cada um é formado pelos genes que cada um recebe do seu pai e da sua mãe, mas a formação do meio, a internalização de conceitos passados pelo meio na formação da subjetividade vai formando o caráter. Então, caráter mais essa junção aí forma a personalidade da pessoa. E tem uns que tem um gene um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa, por não se relacionar muito facilmente, não quer dizer que ela é bordo. Geralmente as pessoas têm mania de pegar uma característica de cada transtorno e já se caracterizar, já se colocar como tendo aquele transtorno. E não é assim. Tem todo um tem todo uma confluência de fatores que deve ser levado em consideração. Então, se a pessoa já tem uma predisposição genética e mais a questão do estresse do meio, a questão do estresse ambiental, dos traumas, das dores vividas na infância e na adolescência, isso evidentemente vai ser um fator considerado aí nessa configuração do bordo.
O borderline ele tem dificuldade de tolerar o abandono ou de não ter apoio social. Então, uma coisinha pequena pode ser dentro dele uma explosão de uma bomba atômica. Um exemplo, uma mulher casada, uma mulher que é bordo, é casada. O marido precisa viajar para ir trabalhar. Para ela, aquela viagem já se configura como um abandono. Então, dentro dela acontece um turbilhão de coisas e ela vai fazer de tudo para que ela não seja abandonada. Então, a pessoa bordo, ela pode ser, ela pode ser explosiva ou implosiva. Explosiva é quando ela faz mal ao outro, implosiva é quando ela faz mal a si mesma. Quando ela tá nessa característica explosiva, então ela vai fazer de tudo para prejudicar o outro, geralmente nas suas relações afetivas. Então, se ela pegar um marido com o outro, ou o marido separar dela e ver outra no carro, ela já vai, risca o carro tudo, destrói o carro. Então, ela causa danos físicos, psíquicos e ambientais e danos também morais, né, para ela, para a pessoa, para todo mundo. Na fase implosiva, ela causa dano para si mesma. Então, ela pode se cortar, se automutilar, ficar em depressão. Essas questões ela não revela, mas dentro dela ela está sofrendo. Então, o bordo é isso. Ele causa sofrimento para si e causa sofrimento para o outro. O borderline ele é muito intenso nas suas relações e em tudo que ele faz. Ele costuma ser muito eficaz, eficiente em tudo que ele faz no seu trabalho, porque ele se dedica 100%. O bordo, ele é 100% emoção e zero razão. Ao contrário de uma pessoa que é psicopata, que tem psicopatia ou sociopatia, por exemplo. Porque um psicopata, ele é zero emoção e 100% razão, racional. Por isso ele age inteligentemente, ele raciocina, ele programa tudo, ele é frio, articuloso, ele pensa, ele raciocina e ele age racionalmente. Enquanto que o bordo não, ele não pensa, ele não tem muito esse lado racional. Na verdade, ele tem zero de razão e 100% emoção. Mais interessantemente que os bordos que atingem mais a mulher bordo, ela tem esse maníaco do parque, por exemplo, que é psicopata, que está preso, recebeu inúmeras cartas de diversas mulheres. Quando especialistas foram querendo casar com ele, quando os especialistas foram avaliar, essas mulheres eram bordos. Então, o que elas estavam querendo dizer com isso? Ele é psicopata, a sociedade não vai querer, então obrigatoriamente ele tem que me amar, ele deve me amar. Então eu vou casar com ele. Então é aquela falta, é aquele vazio crônico. Ela sente a necessidade do outro e ela faz de tudo para chamar a atenção do outro afetivamente para si. Sofre e faz sofrer. Geralmente o tratamento do bordo é passado pelo médico, né, psiquiatra. Geralmente é usado um estabilizador de humor para essa questão da impulsividade, porque eles são impulsivos, ele age muito pela emoção, não pensa, faz bobagem, depois se arrepende. Então, geralmente eles tem que ter o fármaco, que é esse estabilizador de humor, e também um outro associado. No caso, um antidepressivo quando está naquela fase, né, para baixo, implosiva, e também um neuropilético, né, para controlar os impulsos também. E o tratamento psicológico, terapia é de suma importância, porque vai reorganizando seus pensamentos, suas ações, é como se fosse uma reeducação, é uma questão na reinserção social, questão de trabalhar as habilidades sociais e como lidar com as frustrações, sobretudo afetiva, para não tomar medidas, estabilizando
essa questão da impulsividade. Então, o bordo, eles são pessoas, para lidar com eles, assim, em termos de relações, são pessoas muito bacanas, muito legais, mas o transtorno em si, ele é muito sofredor. Então, a pessoa vive aquela no limite, é explosiva ali, por dentro dela acontece, está em erupção os seus sentimentos, as suas emoções. Então, o bordo é uma pessoa que sofre muito. E se não for compreendida, não for tratada, naquela fase implosiva, ela pode até chegar a cometer suicídio, que é o 8º maior risco, né, de tentativa de suicídio com os bordos. É uma epidemia de crescimento no mundo todo, em particular entre os adolescentes. Então, as famílias, os pais têm que observar. E como se observa? Por exemplo, na adolescência, o menino começou a cair no rendimento escolar, começou a circular em grupos diferentes. Hoje está num grupo, amanhã já está no outro, amanhã já está no outro, porque qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha faz ele se sentir à parte, à margem. Então, ou ele se apega muito a um determinado grupo ali, ou ele se afasta. E o uso e abuso do álcool e das drogas. Então, preste atenção nesses sintomas, nessas características, observando algo assim, procure um médico, né? Procure entender, compreender, não exagerar, né? Porque eles aproveitam disso também para ter ganhos, ter benefícios. Então, é muito importante você conhecer para saber lidar, para não apoiar esses benefícios de forma, por exemplo, ele quer fazer algo e se a mãe não deixa, daqui a pouco ele ameaça se cortando, ou usando droga, ou usando álcool. Então tem que saber como agir, de que maneira agir. Hoje, em média, 8 pessoas, em média hoje, o transtorno borderline, em cada digamos, uma porcentagem aí. Não vou falar, mas é uma porcentagem hoje bem significativa. A gente tem um número aí de transtorno borderline no mundo todo já elevado e precisa ser trabalhado. Ok? Por hoje é só. Próximo vídeo, eu estou falando de um outro transtorno. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, comente, compartilhe e dê ideias. O que você quer que eu fale? De uma forma clara e que você entenda.